Cumprimentar todos nesta manhã de bênção e de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui para nos alimentar, aleluia, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome santo e lindo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar meditando nesta manhã de bênção em Mateus, no seu capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao seu servo, faz isto, e ele o faz. Amém? Nós vemos aqui, aleluia, Jesus, quando ele entrou em Cafarnaum, veio logo se apresentar diante de Jesus, um homem centurião. E ele estava desesperado, implorava para Jesus curar o servo dele, que estava em casa, paralítico, doente. O servo dele, ele era um homem saudável, ele era mais do que servo, ele era um amigo do centurião. Aleluia, glória a Deus. E ele era um homem saudável e de repente ele foi acometido por uma enfermidade, o qual ele ficou paralítico e não conseguia mais andar. Aleluia, glória a Deus. E esse centurião, ao ver Jesus adentrando a cidade de Cafarnaum, ele logo já foi de encontro com Jesus, implorando a Jesus para que Jesus curasse o seu servo amigo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus se comoveu, aleluia, glória a Deus, com o amor daquele centurião pelo seu servo amigo. Aleluia, glória a Deus. Ele se comoveu, aleluia, com a dor daquele centurião pelo sofrimento do seu servo amigo. Aleluia, glória a Deus. A dor daquele centurião, que aquele centurião sentia pelo seu servo amigo, agradou a Deus. O Senhor agrada de mim, de você. Ele sente alegria em mim e em você, ao nos ver, nos compadecendo pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, ao nos ver sentindo a dor do nosso irmão, sentindo a dor do nosso próximo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor se alegra. Aleluia. Isso é amor ao próximo. Quem tem amor ao próximo, quem sente amor para com o seu próximo, sofre juntamente com ele. Aleluia, glória a Deus. Sente a dor juntamente com ele. E esse centurião, ele tinha um servo dentro da casa dele que o servia, que trabalhava para ele ali, e que era mais do que servo, era amigo. Tanto que quando ele ficou doente, paralítico, ele então sentiu muito, aleluia, e se compadeceu com a dor do servo. E vendo Jesus entrar em Cafarnaum, ele então aborda Jesus, implora para Jesus, para que Jesus cure o seu servo que está enfermo em casa. Aleluia, glória a Deus. E Jesus imediatamente se compadece. Aleluia, glória a Deus. Se compadece com a dor daquele centurião, com o sofrimento daquele centurião. Aleluia. Com a agonia daquele centurião. Ele se compadece
E ele diz assim: eu vou até a sua casa para curá-lo. Aleluia. Mas o centurião, no versículo 8 do capítulo 8 de Mateus, mas o centurião responde: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aquele centurião, ele reconheceu que ele era pecador. Aleluia, glória a Deus. Ele reconheceu que ele era pecador. E ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou pecador, minha casa é pecadora. Aleluia, glória a Deus. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não. Mas com uma palavra que o Senhor lançar de cura, o meu rapaz, o meu amigo, o meu servo, ele será curado. E Jesus, ele ficou admirado ainda mais com aquele centurião, com a fé dele. Primeiro o Senhor se alegrou, aleluia, com o amor daquele centurião pelo seu servo amigo. Aleluia, glória a Deus. Um amor fraternal, um amor de irmão, que é o que está faltando, aleluia, no nosso meio. Nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Quem ama o próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, toma a dor dele, toma o sofrimento dele, sofre junto com ele. Então Jesus, ele admirou e se alegrou muito, aleluia, com o amor daquele centurião pelo seu servo amigo, aleluia. E depois o Senhor se admirou com a fé daquele centurião. Quando o centurião disse: não preciso senhor ir na minha casa, não. Aleluia. Eu sou pecador, eu não sou digno de receber o santo dos santos. Eu não sou digno de receber, aleluia, o Filho de Deus. Eu não sou digno de receber o Salvador do mundo. Eu não sou digno de receber na minha casa. Mas com uma palavra, o meu servo será curado. O Senhor se admirou com a fé. Isso é fé. Acreditar que se Deus lançar uma palavra, você será curado, você será curada com uma só palavra. Isso é fé de que não precisa Jesus ir lá na sua casa, impor as mãos ali no enfermo, no moribundo dentro da sua casa, e ele ficar curado, ficar liberto, não. Isso é fé de que com uma palavra, aquele rapaz seria curado. E Jesus, ele se admirou. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, que é o versículo que nós lemos. Aquele centurião começou a falar: não precisa o senhor entrar na minha casa, não. Com uma só palavra de cura, eu creio e eu verei a glória de Deus. Eu creio que, aleluia, o rapaz, o meu servo amigo seria curado. Será curado, aleluia. Eu também, ele começou a falar, eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem. E eu digo aos soldados: este vai e ele obedece e vai. Eu digo ao outro: ele vem e ele obedece e vem. Eu digo ao meu servo: faz isso e ele faz. Eu sei porque eu também tenho autoridade. Aleluia. Então eu creio que a sua autoridade, Jesus, é maior do que a minha. E se o Senhor der a ordem, o meu rapaz será curado. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor pôs no meu coração quando eu estava orando: a sua autoridade, ela não vale de nada. Aleluia, glória a Deus. A sua autoridade, aleluia, glória a Deus, sobre os homens, sobre a terra, sobre os animais, não pode te curar, não pode ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. O centurião reconheceu isso, dizendo: eu tenho autoridade para falar com os meus conservos, com os homens da minha casa.
e eles me obedecem, mas eu não tenho a autoridade para curar o meu servo amigo. Eu tenho certeza que ele, com a sua influência, o centurião com a sua influência, ele pagou ali médicos, a medicina da época, para curar o seu servo. Mas ele se achou inútil diante da enfermidade que estava matando o servo dele. Ele achou inútil, ele viu ali que ele não é nada, que ele não pode nada. Aleluia. E ele buscou quem pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pensando, agindo, querendo, imaginando. Aleluia. Glória a Deus. Reconheça que certas situações não é para você, é para Deus. Aquilo que você pode fazer, você faz. Mas tem coisa que é para Deus, então entrega na mão de Deus essa paralisia que está te matando, que não está deixando você viver, caminhar. Aleluia. Entrega para Deus, entrega para quem pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Entrega e você será curado dessa paralisia. Você será curado, é Jesus é que cura. Tem remédio que não cura. A medicina não pode curar. Muitas enfermidades aí, a medicina não pode curar, o remédio não cura. Mas Jesus, e esse centurião, ele reconheceu ser inútil diante da enfermidade que estava matando o servo amigo dele. A autoridade que ele tinha sobre homens não podia curar o servo amigo dele, o dinheiro dele, a posição dele, não podia curar o servo amigo dele. Ele aqui diz, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados à minha ordem, e eu digo a eles, vai, e eles me obedecem, vai. Eu digo a outro, vem, e ele me obedece, vem. Eu digo ao meu servo, faz isso, e ele me obedece e faz. Mas eu não consegui, Jesus. Eu não consegui curar o meu servo amigo. Mas eu sei que o Senhor pode curar o meu servo amigo. E com uma palavra que o Senhor lançar, ele ficará curado. Reconheça que você depende de Deus. Que sem Deus você não é nada, você não é ninguém. Muitas das vezes Deus nos deixa impotentes diante de situações para nós reconhecermos que precisamos dele, para nós buscarmos ele. Aleluia, Aramanai, para nós ter fé nele. Porque foi a fé daquele centurião, aleluia, em buscar o Senhor, que levou o servo dele ser curado. Aleluia. E ouvindo isto, versículo 10, ouvindo isto, admirou Jesus e disse aos que o seguiam. Tinha mais pessoas ali de testemunha. Aleluia, glória a Deus. Em verdade, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Jesus ouvindo aquele centurião dizendo, impotente, aleluia, glória a Deus, diante daquela situação, diante de Jesus, se humilhando diante de Jesus, aflito diante de Jesus, e ele ouvindo aquele centurião dizendo, lance uma palavra e o meu servo ficará curado, ele ficou admirado com a fé daquele centurião. E disse para todos que estavam ali para servir de exemplo, aleluia, glória a Deus, que nem mesmo em Israel, no povo de Deus, no meio do povo de Deus, no povo de Israel, ele achou uma fé como essa. Aleluia. Versículo 11. Digo
que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Olha o que Jesus falou mais para aquelas pessoas que estavam ali. E não existe fé no meio do meu povo igual a fé desse homem. Esse homem, aleluia, teve fé. E não existe fé. Eu não achei fé assim. Aleluia, glória a Deus. E muitos vão vir de longe. Muitos vão vir do Oriente, do Ocidente. E vai tomar lugar na mesa com Isaque, com Jacó e com Abraão. No reino do céu. Muitos que não estão na igreja, no templo, adorando o Senhor, vão ser salvos, vão receber a salvação em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pela fé. Aleluia, glória a Deus. Cantará, surimiandarai. Enquanto os filhos do reino, que são aqueles, são nós, somos os filhos do reino. Estamos sempre na casa do Senhor. Estamos sempre orando, sempre buscando a presença do Senhor. Somos os filhos de Deus. Nós, aleluia, por falta de fé, aleluia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Por falta de fé, por falta de amor, porque a iniquidade, já se multiplicou em todo mundo. Aleluia, glória a Deus. E a iniquidade multiplicada, o amor de muitos filhos de Deus, servos de Deus. Muitos dos filhos de Israel se esfriarão. Aleluia. E ao passo que os filhos do reino, eles serão lançados. O amor esfriou, então eles perderam a fé. Muitos perderam a fé. Muitos dos nossos irmãos perderam a fé, porque o amor se esfriou por causa da iniquidade que eles estão praticando. E o amor esfriou, eles perderam a fé. E serão lançados para fora, nas trevas. Serão lançados para fora do reino do céu. Serão lançados para as trevas. E as trevas estão na onde? No inferno. E ali no inferno, o que há no inferno? Choro e ranger de dente. Aleluia, Aramanai. Não perca a fé, filhos de Deus, povo de Deus, igreja do Senhor. Aleluia, Aramanai. Não perca a fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você perdeu a fé, está perdendo a fé por causa da iniquidade que você está praticando e o amor de Deus em você está esfriando. Aí leva você a perder a fé. E se você perder a fé, você será lançado fora do reino do céu. Será lançado para o inferno, aonde há ranger de dentes, choro. Aleluia. E então Jesus olhou para aquele centurião e disse a ele: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O Senhor vai para a tua casa, centurião, e seja feita conforme a tua fé. Deus vai fazer por você, Deus vai fazer na sua casa, Deus vai fazer na vida dos seus, conforme a sua fé. Depende da sua fé para o seu filho ser curado, para sua filha ser curada, para o seu filho ser liberto, para sua filha ser liberta, para o seu esposo ser liberto, ser transformado, para o seu casamento ser restaurado. Aleluia, para sua família ser restaurada. Depende da sua fé para a porta abrir. Depende da sua fé. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor disse: vai e seja feito conforme a tua fé. E ele teve fé de que iria chegar na casa dele, o centurião estaria de pé andando, porque foi curado. E quando ele chegou lá, o servo estava de pé andando, porque foi
curado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus fala assim comigo. Cantaramanai. Muitos que estão lá de fora têm mais fé dos que os que estão dentro. Aleluia, glória a Deus. Muitos dos de fora, do Oriente, do Ocidente, aleluia, glória a Deus, tem mais fé dos que os que estão dentro do reino, que é a presença de Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Acorda, igreja, desperta, igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas nesta manhã. Tenha fé. Tenha fé para que você não venha perder a sua salvação. Fé em Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo te ama.